Eu creio que há aqui uma questão que é uma entropia que o próprio sistema, logo no início, vai constrangir essa ligação efetiva do deputado ao círculo. Depois depende da ação de cada um de nós, no exercício daquelas funções. Mas o sistema, ele próprio, conduz a este afastamento. Porquê? Porque os deputados são eleitos, os círculos correspondem aos distritos, mas depois o seu mandato é nacional. Não sei se me estou a fazer. Depois são representantes de todo o território nacional. Não havendo esta ligação, desde logo ao círculo que o vai eleger, a responsabilização também aqui dilui-se. Por isso é que eu defendo que deve haver uma responsabilização direta entre o eleito e o eleitor. O eleitor tem todo o direito de saber quem é o seu deputado. E como o nosso sistema vai diluir a responsabilidade, tudo isto fica ao critério de cada um. Se uns quiserem fazer ou atuar dessa forma, fazendo uma atuação numa lógica de prestação de contas e de proximidade, faz. Se não quiser fazer, não faz. E depois qual é a responsabilização? A responsabilização dilui-se. Muitas vezes não há responsabilização. As coisas passam sem haver esse crivo, sem haver essa avaliação do desempenho do deputado, que eu acho que é um princípio básico em todo o exercício de qualquer tipo de função, quanto mais funções públicas. Portanto, como eu diria, isto passa por duas lógicas. Uma primeira é trabalhar dentro dos partidos para que o processo seja mais transparente, mais democrático e mais participado. Uma das vias, aliás, havia uma moção ao Congresso Nacional, foi subscrita por alguns camaradas, que defendia a questão das diretas. Eu creio que pode ser um caminho. Pode ser um caminho, mas também não resolve muito se nós depois não alterarmos a lei eleitoral, que permita também essa responsabilização, não só por parte dos militantes, mas também por parte dos cidadãos. O nosso modelo da democracia representativa. Eu acho que muitas vezes nós agora temos que começar a olhar para isto não de uma forma dogmática. Há questões, eu acredito no nosso regime de democracia representativa, mas creio que há questões da própria, de um outro modelo que é diferente, da democracia, chamada democracia participativa, que eu acho que a democracia representativa deve olhar um pouco e adaptar-se a essa outra forma de encarar as coisas, sob pena de correr o risco de ir morrendo. Porque quando nós vamos alimentando a nossa democracia representativa com aquela coisa que é a vitamina, que é a participação cívica, ou então, qualquer dia estamos todos a falar em círculo fechado. E é isso que os agentes políticos têm que perceber. E têm que perceber rapidamente que os sinais estão aí. Os sinais estão aí. Nós tivemos a manifestação que tivemos na chamada geração Arras, que é uma coisa diluída, sem nenhuma orientação política muito bem definida, mas é um movimento com expressão. Em Espanha tivemos ontem o que viram nas pessoas na rua, ainda lá estão. E portanto isto é uma coisa que está a evoluir e que os agentes políticos e todos nós temos que nos preocupar com isso e o modelo tem que se adaptar. As pessoas têm que saber quem é que estão a eleger. Não há melhor forma. Quanto a mim, não estou a ver outra, que as pessoas saberem exatamente identificar é aquilo e responsabilizá-lo. Trabalhaste ou não trabalhaste? Fizeste ou não fizeste? É lógico que isto deve ser temperado, quanto a mim, por o tal círculo nacional, e nós depois podemos fazer os equilíbrios para que as minorias também se sintam de alguma forma representadas. Mas eu creio que a avaliação do trabalho feito e a avaliação daquilo que se é capaz ou não de fazer, acho que é um bom princípio e acho que a política deve começar cada vez mais a abrir-se a esse princípio. Estava sou de Rio Maior e na altura tinha um gabinete na Câmara, todas as segundas-feiras ia lá. E aquele gabinete tinha uma hora e acredita que só 2 vezes é que me apareceram pessoas em 2 anos e meio. Nós agora, neste mandato, contratámos o deputado do Governo Civil, o Sr. Governador, temos um gabinete do Governo Civil e anunciámos na comunicação social, que foi uma minha, a Anabela Freitas, que anunciou na comunicação social, que não teve grande eco. A comunicação social só passa aquelas coisas que não são boas, que não são positivas. Nós sabemos como é que é, não é? Nós anunciámos que todas, 15 em 15 dias, estaria um deputado do Partido Socialista do Governo Civil para quem quisesse dirigir-se ao Governo Civil. Que eu saiba, ninguém pediu para contactar o deputado. Também há aqui uma responsabilização do outro lado. Quando eu ainda há pouco falava que isto é um movimento dos dois lados, não é? Não é só dos eleitos, é também dos eleitores. Parte também um pouco da forma como nós encaramos a participação pública e a forma como nós também exigimos daqueles que elegemos. O nosso sistema é um sistema que eu acho que é o sistema indicado. É lógico que a percentagem da abstenção tem vindo a aumentar,
Mas eu acho que isto tudo parte da cultura democrática que nós temos que ter. E então, quando o Elvira disse que eu acho que é determinante. Nós temos que ter outra cultura democrática. E começa logo pelo ato de votar. É algo que está na gênese de ser cidadão. É nós corresponsabilizarmos sobre o nosso futuro coletivo e elegermos aqueles que nos representam. E acho que parte muito por aí. Tornar isso obrigatório, quanto a mim, não é uma boa solução, mas acredito que haja quem eu considere. É lógico que um sistema maioritário com círculos uninominais vão aumentar o caciquismo, isso é óbvio. Vão diminuir a disciplina partidária. Mas o que eu defendo não é um sistema maioritário apenas com círculos uninominais. É um sistema que é temperado com círculos uninominais e um círculo nacional. O que vai temperar e, de alguma forma, cruzar os pontos fortes dos dois sistemas e eliminar alguns daqueles que são os pontos fracos. E de alguma forma, mantém a questão da disciplina. Porque haverá sempre um círculo nacional que vai temperar tudo aquilo que podem ser algumas tentações locais do deputado eleito pelo círculo uninominal. E tem aqui, quanto a mim, uma vantagem enorme, que é a pessoa, o eleitor, sabe quem é o seu deputado. Isto, quanto a mim, é fundamental. Esta responsabilização, quanto a mim, é fundamental. E permite que a avaliação seja muito mais exigente. Se eu souber que é o meu deputado e se ele trabalhar mal, eu vou puni-lo de certeza. E se eu for candidato novamente, vou puni-lo. Agora, desta forma, há sempre aqui uma mediação feita pelos partidos, porque a ligação ao deputado, como é atualmente, é uma ligação indireta. A questão do género da imposição das cotas de género foi um bom exemplo. O Partido Socialista esteve na vanguarda da proposta política. E também, na altura, não era uma questão que estivesse na agenda política. Foi o Partido Socialista é que trouxe essa questão para a agenda política. E hoje é uma realidade. E hoje as cotas são impostas não só pelo Partido Socialista, mas também para todos os partidos. E esse pode ser um bom exemplo. E eu creio que concordo inteiramente contigo. Primeiro temos que mudar os partidos, para depois o sistema se tornar melhor. Eu acho que aqui o sistema misto consegue cruzar as vantagens dos dois sistemas. E se nós tivermos círculos uninominais que possam ser temperados com o tal círculo nacional, as coisas podem se equilibrar. É a minha convicção. Ou também, como referiu o Gentil Duarte, a questão do voto preferencial. Temperado, o sistema misto, é os dois que existem. Do sistema dos círculos uninominais e o círculo nacional da Alemanha. O voto preferencial com o círculo nacional é o da Holanda. Eu creio que, pelo menos a minha opção, seria por um destes dois sistemas. Ou seja, equilibrar as coisas. Agora, há algo que eu acho que pode, não sei se é consensual, mas é maioritário de certeza nesta sala, é que as coisas como estão não podem continuar. E os partidos políticos têm que perceber isso. As coisas como estão não podem continuar. Os partidos têm que ser agentes da mudança. Os partidos têm que, pelo menos, suscitar o debate. Aquilo que nós estamos aqui a falar hoje já devia ter sido falado por todos os partidos políticos, sem exceção, para que as pessoas começassem também a participar neste processo. E volto a frisar aquilo que tenho sublinhado, começa muito pelo funcionamento dos partidos. Esta questão da responsabilização começa muito pelo funcionamento dos partidos. Pela forma como os partidos vão escolher aqueles que apresentam ao eleitorado. O Gentil Duarte falou de uma questão que, de facto, quanto a mim não é mais importante. Eu também concordo consigo, a questão do número de deputados não é mais importante, mas é mais imediata. Quando alguém vem dizer é preciso reduzir o número de deputados, tem logo um conjunto de pessoas a dizer muito bem, sim senhora, grande intervenção. Não há sustentação nenhuma nessa afirmação. Aqueles números que eu apresentei muitas vezes não são apresentados, muitas vezes não, raramente são apresentados. Porquê? Porque não convém. Porque não interessa discutir as coisas com seriedade. Eu concordo inteiramente consigo. Se calhar até temos deputados a mais, mas vamos discutir porquê. E vamos diminuir porquê. A servir quem? Estas são as questões que nós temos que pôr em cima da mesa. E depois concordo consigo, como já disse, que acho que aqui os temas mistos são conteúdos que respondem melhor à realidade portuguesa. E creio também, porque falou nisso, que os partidos políticos, as instituições democráticas e os eleitos têm que começar a comunicar com as pessoas com as ferramentas que existem atualmente. E aí, reforço aquilo que digo. Tecnologias de informação e comunicação e redes sociais. Eu acho que isto são instrumentos que podem ser potenciados para diminuir o distanciamento entre eleito e eleitor e
fazer aquilo que eu acho que é fundamental, que é prestar contas e ter uma proximidade ativa com os cidadãos. A imagem do Parlamento. É evidente que acho que aqui é consensual nesta sala, como em qualquer outra, que a imagem do Parlamento não é melhor. E porquê é que as coisas são assim? Eu creio que o Parlamento também, usando uma expressão mais popular, se pôs a jeito, mas também há aqui um contributo da própria comunicação social para que as coisas passem dessa forma. Por exemplo, vou-lhe contar um episódio. Eu estive no início do ano numa missão parlamentar nos Estados Unidos da América, a convite da Embaixada dos Estados Unidos. E fui assistir a uma sessão da Câmara dos Representantes. Começaram o sistema bicameral, depois tem o Senado. Os representantes eram os congressistas. Tive uma reunião com um congressista de origem portuguesa e depois fomos assistir à sessão plenária. E qual é o meu espanto quando um congressista estava numa sala do plenário da Câmara dos Representantes, leva 400 e não sei quantos representantes, e estava apenas um congressista sozinho a falar naquela sala e depois era um funcionário do próprio Congresso. Um congressista. E eu comentei, se isto se passasse em Portugal, o que é que não acontecia? Mas nos Estados Unidos é uma coisa normal. Porquê? Porque todos sabem que a maior parte do trabalho dos congressistas se faz nas comissões e nos gabinetes e, portanto, ali no plenário, aquele congressista estava a falar com uma Câmara que depois era transmitido o seu discurso por cabo no seu círculo pelo qual ele era eleito. Se isto acontecesse em Portugal, era um escândalo nacional, como todos nós sabemos. Não é? Também há aqui, porque os deputados não estão no plenário, porque os deputados faltam, quando muitas vezes não há da própria comunicação social a informação de dizer, atenção, que o trabalho dos deputados, a maior parte dele não é feito no plenário, naquelas sessões plenárias que são transmitidas pela televisão, é feito nas comissões, também não há esse trabalho pedagógico. Como é que é feita a distribuição dos deputados pelas chamadas comissões parlamentares? Há as chamadas comissões parlamentares permanentes, que são 12, são sobre certas determinadas áreas, e depois há as comissões parlamentares eventuais, como por exemplo a de Camarate, ou a de combate à corrupção, que eu fiz parte, ou a da revisão constitucional, que eu também fiz parte. E como é que é feita a distribuição? São os grupos parlamentares que vão distribuir os deputados. No ciclo eleitoral de Santarém, nós em 2005 tínhamos 6 deputados e em 2009 passámos para 4. Ou seja, o facto de sermos 4, cada deputado normalmente só pode estar em 2 comissões e, em alguns casos, só pode estar em efetivo numa e suplente noutra. Depois os grupos parlamentares vão criando estas regras. E, como é óbvio, os 4 não dá para estarmos em todas as áreas. Já os 10 do distrito, eu estou a falar dos 4 do Partido Socialista, e depois cada grupo parlamentar a coisa funciona de forma diferente. Mas já houve alturas em que nós tivemos deputados na Comissão de Saúde. Lembro-me do Nelson Baltazar, que foi até coordenador dos deputados do PS na Assembleia da República para as questões da saúde e depois foi secretário de Estado. A questão dos gabinetes, e entra também aqui na questão que também levantou, sobre se calhar as formas tradicionais de comunicação já não chegam. Não é? Isto também entronca naquilo que referi. E se nós criarmos o gabinete, pode não aparecer ninguém, mas, por exemplo, eu criei um site pessoal na internet sobre a minha atividade parlamentar e edito newsletters sobre a minha atividade. E foi uma enorme surpresa saber o feedback que eu tenho. Ou seja, as pessoas comunicaram muito mais comigo através da internet do que através do gabinete ou da interação pessoal. Também aqui é uma nova forma que nós temos de fazer as coisas e temos de adaptar às novas circunstâncias. E aqui as tecnologias de informação e comunicação e as redes sociais são um instrumento que nós podemos usar para atingir essa proximidade. Eu procurei fazer isso e digo que os resultados têm sido extremamente positivos, não só pelo número de visitas ao site, que eu vou controlando, mas também pelos meios que recebo, pelo feedback que temos das pessoas, não só militantes do PS, mas também de vários cidadãos.